Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um tema sobre psicologia e processo educacional. E aí, qual tema vocês acham que vai ser hoje? Vou trazer para vocês uma continuação do nosso vídeo anterior que eu falei sobre ansiedade infantil. E hoje eu vou falar para vocês bem explicadinho sobre o que é cada sintoma e como vocês podem identificar aí nos seus pequenos, tá bom? Sempre é interessante lembrar que a minha intenção de fazer esses vídeos é trazer informação. Então, caso vocês percebam que os seus pequenos estão passando por algum desses sintomas, busque uma ajuda, não faça sozinho. É interessante que um profissional avalie para a gente saber se realmente a criança tem ou não um transtorno de ansiedade, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que muitas crianças que têm comportamentos ansiosos, ele pode apresentar alguns comportamentos que muitas vezes os pais não percebem. Um dos comportamentos, ou seja, um dos sintomas, são medos e fobias. Sabe quando a criança tem aquele medo exagerado? Quando ela tem um medo tão exagerado que muitas vezes se torna uma fobia? Pois é, aqui a gente precisa estar em alerta, porque esse também é um dos sintomas que uma criança com ansiedade pode desenvolver. Ai, peraí, preciso de uma água. Que uma criança pode desenvolver. Eu vou trazer para vocês uma listinha do que pode ser que ela desenvolva aí como medos e fobia. Ela pode desenvolver medos de insetos, animais e pássaros. Sabe quando a criança não consegue chegar perto de um cachorro, de um gato, ou quando ela vê algum inseto que ela tem tanto medo que ela se treme, que o coraçãozinho dela parece que vai pular para fora? Esse é um dos alertas que a gente pode observar. E aqui a gente não pode colocar com que essa criança enfrente esse medo, porque é algo muito além de um simples medo, né? É algo que está entrelaçado com o transtorno de ansiedade. Medos também de sombras e escuridão. Sabe quando a criança não consegue ficar no escuro ou quando a criança não consegue dormir no escuro? É muito interessante a gente pensar que crianças pequenininhas, de 0 a 4 anos, a 3 anos, é comum elas apresentarem um medo excessivo daquilo que elas não compreendam. Mas aqui eu estou trazendo em um excesso muito grande, ou seja, algo que já vem de uma funcionalidade de uma criança que tem um transtorno, de uma criança que está ali apresentando um comportamento ansioso. Né? Então, ela vai apresentar esses tipos de medo. Um outro medo que eles podem apresentar é medo de monstros, de criaturas, de dinossauro, medo de ir ao banheiro sozinho ou medo de dar descarga em como isso vai acontecer. E medo do chuveiro. Aqui são alguns dos tipos de medo, né? Claro que talvez o seu filho tenha um excesso de medo de uma outra situação. Isso não quer dizer que ele não tenha um transtorno, mas para se diagnosticar com um transtorno é necessário que tenha aí mais de 4 ou 5 categorias para a gente poder saber se ele realmente tem. Por isso que eu disse que é importante buscar um profissional para ser feita a avaliação. Uma outra questão que a gente pode observar também é uma rotina rígida. Sabe aquela criança que tem dificuldade de mudanças, dificuldade de mudar a rotina dela, que ela se descompensa, que ela não aceita que essa rotina seja modificada, que traz um certo sofrimento para ela? Pois é, esse também é um dos sintomas de uma criança que está passando por um transtorno de ansiedade. Então, a criança que é ansiosa, ela tem dificuldade em modificar a sua rotina porque ela não sabe o que vai acontecer, o que ela pode esperar. Então, aqui a gente precisa entender que a criança ansiosa, ela pensa muito no futuro, né? Se eu não sei qual é o meu futuro, como é que eu vou conseguir me organizar hoje?
Então a gente precisa entender que a rotina dessa criança precisa ser alinhada dentro daquilo que ela precisa fazer. E que se caso precisar ter alguma modificação, que a gente modifique com o tempo. Não que aconteça uma mudança drástica na vida dela, que seja algo devagarzinho para que não traga grandes prejuízos aí para a vida dessa criança. Outro ponto são rituais. Muitas crianças ficam ali naqueles rituais. Eu como primeiro a salada, depois a carne. Antes de eu ir para o banheiro, eu gosto de fazer tal coisa. Isso é muito comum acontecer quando elas também vão mexer com os talheres. Então, tipo assim, o talher precisa estar rígido de uma maneira que eu gosto. E ela tem aquela mania de organização, de organizar como que vai acontecer cada coisa, né? Então, é algo que a gente precisa olhar também aí para os sintomas dessa criança. Crianças muito rígidas, crianças que traz aí tudo da maneirinha que ela quer, pode ser também um transtorno aí de ansiedade, né? Um outro ponto é exigências com a comida. Sabe quando a criança não come nada, só come se for de determinada maneira, só come se acontecer do jeito que ela quer? Aqui também a gente pode pensar que é uma rigidez com o que está acontecendo no hoje, né? Quando a gente pensa ali nessa rigidez, a gente precisa entender que não é normal. A gente precisa trazer para a criança várias formas dela explorar o alimento, dela se alimentar. E a rigidez é muito comum acontecer com crianças que têm transtorno de ansiedade. E um ponto muito, mas muito importante são problemas para dormir. Crianças e pessoas ansiosas têm muita dificuldade em dormir, em se concentrar e entrar no sono REM, que é o sono que nos protege de tudo o que aconteceu no nosso dia a dia, que faz uma higienização, né, dentro do nosso corpinho. E a criança que tem dificuldade em dormir, muitas vezes é porque ela ainda está muito ligada. Então aqui a gente indica que os papais observem os alimentos que têm dado para essa criança durante o seu dia, diminua a quantidade de comida para que o corpinho dela não fique pesado, para que ela possa ter um ambiente também bacana na hora de dormir, né? Onde a luzinha seja meia luz, ou crianças que consigam dormir sem luz, que pode estar com o ambiente totalmente escurinho. Então a gente precisa observar se o meu filho tem dificuldade em dormir ou não, porque se ele tiver, é um dos primeiros sintomas que aparece com crianças ansiosas. Bom, gente, vale ressaltar que o ambiente que essa criança está inserida também pode fazer com que ela desenvolva uma ansiedade. Então, se ela vive um ambiente de pessoas muito ansiosas, muito provavelmente vai ser a maneira que ela também vai se desenvolver e funcionar com o seu ambiente. Então, a gente precisa ligar esse alerta, que às vezes a gente precisa cuidar dos papais para que eles entendam a ansiedade deles, para então cuidar da ansiedade dos pequenos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me mandando aqui. E aqui foi um pouquinho sobre como vocês podem identificar o transtorno de ansiedade nos seus pequenos. Beijos e até mais!